pessoal, hoje a gente vai ver função polinomial do primeiro grau. A gente vai ver alguns dos mais importantes tópicos sobre esse tipo de função, ok? O que é uma função polinomial do primeiro grau? É uma função que vai do conjunto dos reais aos reais, né? Então, tanto o domínio quanto o contradomínio é o conjunto dos reais, de tal forma que ela tem essa cara aqui, certo? Ela é um f de x igual a um número, né? Um coeficiente, vezes o x mais outro coeficiente, ok? Então, ax mais b. Exemplos, então, a gente tem f de x igual a 2x mais 3, f de x igual a 2x menos 1. Opa, mas aqui não era mais? Por que aqui tem menos? Porque a gente pode ter mais o menos 1, certo? Então, esse mais aqui, ele pode aparecer tanto como mais quanto como menos, tá? Não tem problema algum. F de x igual a 5x. Opa, aqui o b é 0, tá? O que não pode acontecer de maneira nenhuma é o a ser 0, porque daí a gente vai ter f de x igual a b, certo? E aí não é o que a gente busca, certo? Aí já deixou de ser uma função do primeiro grau, beleza? Então aqui, características então. O conjunto domínio, imagem, contradomínio dessa função é o conjunto dos reais. O coeficiente a, certo? O número que vem na frente do x é denominado coeficiente angular. O coeficiente b, certo? O número que aparece sozinho é denominado coeficiente linear. Então aqui, esse cara aqui é o angular, certo? E esse aqui é o linear, ok? Da mesma forma aqui, angular, vou botar um azinho, aqui um Lzinho do linear. E aqui só tem o angular, né? O que significa que o linear aqui é 0, beleza? A função polinomial do primeiro grau é crescente quando a é maior que 0 e é decrescente quando a é menor que 0. Beleza, então aqui essa função é crescente, essa também é crescente e essa também é crescente porque todos os valores de a aqui são maiores do que 0. Beleza? Então aqui, exemplinho, né? O coeficiente angular dessa função é o 2, né? O número que está na frente do x. O linear é o 1, certo? O número que está aqui sozinho. E ela é crescente, né? Porque o nosso coeficiente angular é 2, ou seja, ele é maior do que 0. Aqui, no f de x igual a menos 2x menos 5, a gente tem que o coeficiente angular é menos 2, e, portanto, a gente já sabe que ela é decrescente, né? Porque foi menor do que 0. Esse cara aqui, né, o coeficiente linear, ele não interfere no fato dela ser crescente ou decrescente. O único que importa é o a, certo? E aqui o coeficiente linear, então, né, menos 5, fechou. Caso particular. Em uma função polinomial do primeiro grau, quando o termo b é nulo, ou seja, quando b é 0, temos que essa função passa a ser chamada de função linear. E ela tem a forma de f de x igual a x, né? Porque o b some da função. Então, a gente pode chamar ela de função linear, mas ela continua sendo uma função do primeiro grau, né? Normal, ok? É só um nome para um caso específico. Exercícios resolvidos, então. Considere a função f de x igual a 3x mais 1, determine os coeficientes angular e linear. Então, o angular é o cara na frente do x, né? Então, o angular aqui é o 3. E o linear é o cara que está sozinho, portanto, o mais 1, né? Como a gente não coloca o mais, só 1, fechou. Letra B. A função é crescente ou decrescente? Vamos lá para o linear. O linear é 3, ou seja, ele é maior do que 0. Portanto, ela é crescente. Ok? Por último, calcule f de 2. O que eu faço? No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 1. Isso aqui vai dar 6 mais 1, né? Lembra que primeiro é a multiplicação. E isso dá 7. O f de 3 vai dar 3 vezes 3 mais 1, e isso dá 9 mais 1, que dá 10, certo? Determine os valores de m para que a função f de x igual a m menos 2 vezes x mais 7 seja crescente. Ok, para ser crescente, o que a gente precisa ter? A maior que 0. Quem que é o meu a aqui? É o número que está na frente do x, ou seja, o m menos 2. Portanto, o m menos 2 precisa ser maior do que 0. Passo 2 para o outro lado, m maior do que 2. Beleza? Então, para todo número m maior do que 2, olha só, se a gente bota 3, 3 menos 2 fica 1, é positivo? É, né? 4 menos 2 é 2, é positivo? É. Agora, se eu boto um menor do que 2, 1. 1 menos 2 dá menos 1, ou seja, ela é decrescente. Beleza?
Raiz ou zero de uma função. A raiz ou zero de uma função é o valor de x, né, tal que a imagem dele resulta em zero, certo? Então, eu vou pegar um x do meu domínio, substituir na minha função e o resultado vai dar zero. É isso que a gente chama de raiz ou zero. Não é tanto faz como tu quer chamar. Pode ser raiz, pode ser... Geralmente, a gente pede a solução, tá? Então, raiz, zero ou solução, né, vai ser o nosso número, nosso valor de x, para que quando eu substituo ele na função, dê zero. Então, a gente tem essa característica aqui para raiz. Outra forma é que eu posso pegar, né? Tipo assim, eu quero ver se o 2 é raiz dessa função. Então, eu vou lá na função e substituo x por 2. Outra forma é, se eu tenho a função, ela tem que ser igual a zero, certo? Então, eu vou isolar o x. O x ele vai ser menos a, menos b sobre a, certo? Assim, eu já calculo a raiz direto. Então, ou eu substituo e faço todos os processos ali de resolução de equação para chegar no valor de x, ou verifico se aquele valor de x é raiz, ou eu posso simplesmente pegar o a e o b, né, colocar b sobre a, trocar o sinal, né, porque é menos b sobre a, e aí a gente vai ter a nossa raiz. Qualquer uma das formas a gente acaba calculando o zero ou raiz da nossa função, beleza? Então aqui, vou fazer das duas formas, tá? Primeiro, eu quero que esse resultado aqui dê zero, ou seja, 2x mais 1 igual a zero. Então, eu quero achar o valor de x, tal que quando eu substituo aqui, o resultado dá zero. Então, passar o menos 1 para o outro lado, o 1 para o outro lado, né? 2x vai ser igual a menos 1, e agora eu passo 2 dividindo, vai ficar menos 1 meio. Então, a nossa raiz é menos 1 meio. Ou eu posso usar a fórmula, né? A fórmula é x igual a menos b sobre a, certo? Certo. Então, vamos aqui. X é igual, lembra que esse é o a, esse é o b, né? Então, vai ficar menos, quem que é o b? 1. Quem que é o a? 2. Sai direto, né? Na maioria das vezes, né, se eu lembrar da fórmula, né, a fórmula é mais rápida. Se eu não lembrar da fórmula, também não é muito trabalhoso, né? Aqui, o a é menos 1, o b é 8, ou seja, usando a fórmula, né, vai ser menos 8 sobre menos 1. Menos com menos dá mais, né? Então, 8 sobre 1, que é 8. Ou, calculando, né, a gente vai ter menos x mais 8 igual a zero. Passa o x para o outro lado, 8 igual a x, fechou. Chegamos no mesmo valor, beleza? Tá. Só por consideração aqui que eu não falei geometricamente falando, né? Se eu tenho aqui o nosso gráfico, tenho aqui a nossa reta, né? Nossa função. O zero, né? Ou a raiz, ele vai ser esse cara aqui, ó. É onde cruza o eixo x, tá? Então, a raiz ou zero vai ser onde o nosso gráfico cruza o eixo x, ok? Então, gráfico de uma função do primeiro grau. Eu acabei de citar o gráfico, né? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, ok? Sendo assim, lembrando de geometria, se eu tiver 2 pontos, passo uma única reta por esses 2 pontos. Ou seja, para mim fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, basta determinar 2 pontos dessa função. Que 2 pontos são esses? Pega um valor para x e calcula a imagem dele. Aí tu vai ter um ponto. Então, sei lá, vou dizer que o x é 0. Então, vou calcular a imagem dele. F de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, 0 mais 1 que dá 1. Então, eu tenho o ponto 0 e 1. X agora vai ser 1. Então, eu vou calcular o f de 1. Vai ser 2 vezes 1 mais 1. Isso dá 2 mais 1, que dá 3. Então, eu tenho o ponto, o primeiro x, né? Então, 1. Depois, o resultado, que é o y, 3. Então, eu vou lá no meu plano cartesiano. Localizo o ponto 0 e 1. 0. Vamos fazer aqui algumas marcações. Aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deixa eu até copiar isso para caso tenha mais um exemplo, a gente já tenha pronto esse gráfico. Esse gráfico bem mais ou menos, né? Então, aqui, ponto 0 e 1, tá aqui, nosso primeiro ponto. Depois, 1 e 3. Vamos lá, suba até o 3. Aqui, fechou nosso segundo ponto. Então, agora eu vou fazer uma reta que passe pelos 2 pontos, ou seja, essa reta aqui, né? Bem mais ou menos essa reta aqui. Fechou? Então, aqui está o gráfico da nossa função
f de x igual a 2x mais 1. Beleza? Essa retinha aqui. Aqui, mesmo esquema. Ah, e por que eu escolhi o 0 e por que eu escolhi o 1? Sei lá, porque eu achei mais fácil. Tu que decide quem são os x que tu vai escolher. Eu escolhi o 0 e 1 porque um era fácil de calcular, outro já estava aqui perto do meu eixo, né? Então, eu não precisava fazer um gráfico muito extenso, tá? Então, aqui, x igual a 0, o que a gente vai ter? Na verdade, aqui eu vou escolher x igual a 1. A gente vai ter f de 1, né? Igual a menos 3 vezes 1 mais 5. Ou seja, menos 3 mais 5 que dá 2. Então, a gente tem o ponto aqui, 1, 2. Agora eu vou escolher x igual a 2. Então, f de 2 vai ser igual a menos 3 vezes 2 mais 5. Isso dá menos 6 mais 5, que dá menos 1. Ou seja, a gente tem o ponto 2 e menos 1. Então, aqui eu preciso acrescentar o menos 1. Então, aqui, 1 e 2. Subo até o 2. Aqui temos um ponto. 2 e menos 1. Aqui temos outro ponto. Vai bater mais ou menos aqui. Uma coisa grotesca que eu fiz aqui e que a gente não deve repetir. Deixa eu só tentar traçar o gráfico aqui. Aqui. Essa coisa de fazer ponto enorme aqui, tá? Quanto mais enorme for esse ponto, mais errado vai estar o nosso gráfico, tá? Então aqui é porque pelo tablet aqui é meio ruim da gente desenhar, mas a ideia é que sempre que tu faça um ponto no plano cartesiano, ele ocupe somente a dimensãozinha ali o menor possível, tá? Quanto maior tu fizer a dimensão do ponto, mais tu vai deixar aberto para erro, né? Porque pode variar aqui e variar aqui. Beleza?